Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Hoje é manhã de terça-feira, terceira semana de maio. Trago outra obra para vocês minha, que é sobre o medo. Olha que coincidência. Tenho medo. Esse homem ou essa mulher tá soprando sobre esse muro, né? Não sei se tá assoprando. Talvez só tá ali, de repente me veio à mente que pode ter várias interpretações. Ele só assim, parado diante de um muro e, na verdade, aqui é o oposto. Os tijolos estão entrando nele ou nela, né? E formando a palavra medo, entrando. Não tá saindo uma informação do cérebro, não é só cérebro, é alma e espírito, tá? Ó, pelo contrário, tá entrando e tá solidificando a cabeça. Isso aqui eu fiz no ano de 2017, em que eu tava apavorada com a situação da doença da minha mãe, de eu não conseguir lidar com o ambiente hospitalar, com as pessoas morrendo à minha volta. Eu nunca consegui lidar muito, enfim, com várias coisas da minha vida, e eu tinha minhas velhas dores, e aí eu fui entrando em contato com dores que eu não conhecia também, e parecia que era um rodízio de situações ruins, de dores, enfim, e aí eu tava com muito medo, então o meu medo só aumentava. Ó, o olho preto todo enegrecido, sabe? A gente tem uma luz muito grande dentro de nós, que é o livro que eu tava lendo, Sucesso a Ser Feliz. Todo mundo tem essa luz, tá? E o normal e o saudável é que você interfira nesse muro. Não que o muro entre em você e forme o que eu chamo também de consensos sórdidos. Eu falei hoje sobre a força. Existe uma força que você cria e que ela enrijece e ela não dá mais mobilidade a você. Entendeu? E daí você tem que alongar, você tem que chorar, você tem que, sei lá, caminhar por outros lugares onde você não caminha, fazer coisas que você pode achar inferiores. De vez em quando eu pinto, apesar de para mim é algo inferior, porque é algo no qual eu não sou muito boa. Então sempre eu escrevo. A minha força é o quê? Escrever. O que é a minha fraqueza? O contato com as pessoas. Falar com as pessoas. Me relacionar com as pessoas, mas eu preciso fazer essas coisas que eu considero inferior e que são importantes. E outra, diante de uma situação, de um muro, de um gigante, eu preciso interferir e não que isso entre dentro de mim e me domine. Em muitas situações, por exemplo, de dor, aquele medo começava a entrar e me dominar. Porque esse muro, esse gigante é mais forte do que eu, mas em algum momento eu preciso dizer, eu vou interferir, nem que seja com a força de um feto, que ele dá um chutinho lá dentro e diz, eu quero viver, eu não quero ser abortado, eu tô aqui. Ele faz um movimento que nem é sentido, né? Faz um movimentinho lá, um pequeno movimento seu,
entendeu? E não pode ser apagado. As coisas não podem ser apagadas. Então, em algum momento tem que tirar isso da cabeça e começar a deixar que o seu diferencial influencie. Daí eu trouxe mais outra. Peraí. Ó. Eu trouxe esse que eu fiz também no mesmo ano. Que era, acho que nas aulas de desenho. Isso aqui é um bebê. Ou um feto, enfim. Aqui é o universo. Aqui é um seio, uma teta, né? Um seio, ele tá mamando. Isso aqui foi meio profético também, porque eu tive uma gestação inesperada, né? Eu fiz isso em 2017, 2019 e realmente aconteceu isso, eu tive minha filha, né? Mas a ideia era o seguinte, tem um universo e eu mamo na teta do universo. E foi profético também porque eu não sabia que realmente a gente mama na teta do universo. A gente é formado de 3 partes que eu descobri na minha EQM depois de uma hemorragia, que é corpo, que é a parte mais fraca. Aqui a gente demonstra força, mas isso aqui é o mais fraco. Alma, que tem um corpo perfeito, sem marca de cirurgia, sem essas doenças tipo depressão ou qualquer outra doença que você tenha, um corpo perfeito, sem apego, né? Por isso que Jesus fala que também lá a gente não se dá em casamento, né? Aqui a gente vai formar os apegos. Então, essa alma perfeita, então o corpo é mais fraco, a alma intermediária e o espírito. O espírito, que é o mais forte de todos. Por isso que Deus tem me falado nos final de 2023, dezembro, Deus me mostrou alguém, eu tava no tanque e falou assim, ore pela nuvem dessa pessoa. E aí eu não sabia que eu podia orar por nuvens, que é esse espírito. E então, mais forte de todos. Então, se a gente mama na teta do universo. O que tem a ver essa teta do universo com esse muro e esse medo? O medo te impede de fazer a vontade do Senhor, de interferir, de usar a sua luz. Ou então você é um grande espertinho ou espertinha que você usa quando você quer, quando você vai ganhar vantagem, entendeu? Então você ora, você entra em contato, né, com Deus, com seu espírito. E aí você assopra diante dos muros, dos gigantes. Às vezes o gigante é você. E você precisa se desconstruir como inimigo do próprio propósito que Deus tem para você. Eu já fui inimiga do meu propósito, né, do que Deus queria para mim. E aí tem uma outra, que é isso aqui. São muitos beijos, ai. Quando eu vi essa obra agora, sabe como que eu me vi? Sendo beijada, toda beijada assim. Um monte de... E não é exatamente por alguém, sendo beijada pelo universo, que é a sensação que eu tive quando eu estive na nuvem, quando eu era o meu espírito. Essa sensação de, sabe quando você faz assim? E eu sempre vinha buscando essa sensação de ser apedrejada. Você vai se encolhendo e sentindo dor. Aí, essa sensação é ao contrário, eu digo, ai, tá me beijando, me beijando, me beijando. Que isso? Sabe essa sensação de que, nossa, não conheço, que tanto carinho, que tanto amor é esse, porque eu tô sendo tão... Mas lá na nuvem eu não tinha esse pensamento, o pensamento daqui, né? Mas será que eu mereço? Será que não vem para fazer mal, vem para beijar e beijar, beijar?
que é esse universo, que é esse Deus que te beija, 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 beija. Eu só quero beijar, eu só quero fazer bem, eu só quero cuidar, sabe? Onde te ferir, onde que tá doendo? Ah, é aqui. Me machucaram. Ó, a pedra bateu bem aqui. Beijo, beijo. Igual a minha filha, ela sempre vem. Às vezes nem machucou, né? Às vezes ela mostra assim. Eu falo, ai filha, não foi nada. Não, mãe, olha aqui, tá sangrando. E nem tem nada. E aí, enquanto eu não beijo, sarou, filha. Ela quer ser amada. Então, essa sensação da nuvem é o alimento, é o leite. Ó, isso aqui contrapõe a isso. A gente começa a ter muito medo quando a gente foi muito machucado, entendeu? Muito machucado. Aqui na Terra, se a gente é beijado, se as pessoas tocam a gente, fazem bem pra gente, você se sente mal. Você sente que porque você já se habitua a ser maltratado, entendeu? A não acreditar, parecer que é mentira, que parecer que alguém quer, sabe, te enganar. Só que lá na nuvem não. Lá eu não senti que eu não era merecedora, eu senti que eu era grande e forte. Isso aqui é muito gostoso. Eu não sabia, né? Mas eu vinha com muito baixa autoestima. E passei por processos depressivos, pensamentos suicidas e muita coisa. E não compartilhava com ninguém, né? E aí a minha EQM foi isso. Também era eu, mamando na teta do universo. É Deus me pegando no colo e dizendo, ai, eu te amo, tá tudo bem, olha. Daí eu quero dizer que eu fiz uma descoberta. Eu até quero escrever sobre isso, mas eu sempre resolvo compartilhar com vocês as minhas descobertas e não esperar que eu ganhe algum dinheiro escrevendo algo, publicando um livro. Porque é mais essa sensação de também poder alimentar vocês, de poder ajudar de certa forma que vocês entendam algumas coisas. Então, assim, eu não. Toda a minha situação de passar as mensagens aqui no canal e escrever os livros é mais algo que eu não consigo evitar, entendeu? Porque é quem eu sou. Como eu fiz a mensagem para vocês que tem aquilo que você faz e é muito bom, é seu propósito, e eu posso fazer diversas outras coisas, como cozinhar, dançar, não sei. Mas são todas coisas que eu vou fazer para me sentir melhor, porque eu gosto, né? Enfim, o que eu descobri? Corpo, alma e espírito. Eu já estive no inferno. Em sonhos, né? Que pra mim eu estive mesmo, experiências visitando pessoas que eu amo, que estão ou estavam lá, enfim, eu não sei. E o que eu percebi? Qual que é a diferença? Que já estive também em experiências visitando pessoas no céu. Lembra do corpo, alma e espírito? Qual que é a diferença do céu e do inferno? Primeiro, o corpo não, isso aqui é uma casca, que nem o Pequeno Príncipe fala, né? Isso aqui vai ser deixado para trás. Então, você deixa isso para trás como uma casca e você sai, como uma borboleta, enfim. Você sai a sua alma. Tanto quem vai para o céu quanto quem vai para o inferno sai
com a sua alma. Então, qual a diferença? O que eu descobri? Que a gente não perde a alma. A alma é nossa. Então, o que perde? O espírito. O espírito, ele é roubado por Satanás. Para quem vai para o inferno, eles não têm espírito. Eles não têm, eu não vi. Eu fiquei pensando, meu Deus, eles também têm alma. Então, qual a diferença? É o espírito. Eles não têm espírito. Esse é essa coisa que é só um sopro. É a mais importante. Não tem forma, não é sobre prova, palavra, dinheiro. Não sei, é uma coisa assim. Eles não têm espírito. Eles também têm alma. Só que a alma deles é diferente de quem está no céu. Quem está no céu tem uma alma que não tem doença. Que a alma de quem está no inferno é igual ao corpo daqui. Não tem diferença. É igualzinho, só que é a alma. Só que é pior que o corpo daqui. Que o corpo daqui, ele adoece e morre. Então, é uma grande maravilha você poder morrer. Porque aí você sai, vira borboleta e vai para o céu. Aí você encontra seu espírito. Entendeu? Então, não é ruim. É bom. É uma libertação. Claro, tem que ser uma morte natural. Quando Deus chama. Então, no inferno, eles têm alma. Então, quando as pessoas falam, a gente tem que salvar as almas, não é. É o espírito. O diabo, ele não rouba almas, ele rouba espíritos. Ele rouba o espírito. Agora, eu não sei como que ele faz, não sei se ele suga, mas é o espírito. Elas não, as pessoas que estão no inferno não têm espírito, só tem alma. E é uma alma que, e o pior para quem tá no inferno é que você nunca vai morrer. Não importa a doença que tenha lá no inferno, não importa o sofrimento que tenha, não passa pela morte, como Jesus falou, para que você vá para o céu, para que você seja um novo homem, você precisa morrer. Então, morre, e no inferno não. Eles não morrem, eles não têm espírito. Eu não vi, eles não têm. Só tem espírito quem vai para o céu. Quem não tem, fica só com a alma, e é uma alma que nem uma roupa que vai ficando velha e vai machucando. Só que lá não tem quem te beije, não tem quem te alimente, te cure. Lá você tem que se fazer de forte mesmo, entendeu? Lá no inferno é pra quem se faz de forte, forte, porque lá não tem quem te acuda, não tem. E é isso que eu descobri, que eles não têm espírito. E uau, então é isso. Então tem que orar pelo espírito das pessoas, por essas nuvens, enfim. Porque a minha QM, eu tenho que terminar, já ficou muito grande. Eu estive num corredor. É que eu queria gravar depois para falar só sobre a QM. E eu descobri que eu fui lançada para fora da Terra porque existiu uma escuridão atrás de mim. E essa escuridão, para mim, é a escuridão de fora da Terra, do espaço. Porque quando eu estava no corredor, era tudo claro. É aquele famoso corredor dos filmes, aquilo mesmo, de luz. E aí a enfermeira ficou me chamando, e aí eu tentava voltar. No que eu tentava voltar, vi uma escuridão atrás de mim, que é porque eu tive uma experiência também de ser puxada para a Terra. Tinha um ser que me puxou e eu fui saindo da Terra, digamos que a Terra tá aqui, de ré. Daí ele me mostrou o planeta Terra, né? Sei lá, digamos que isso aqui fosse o planeta Terra. Eu fui saindo de ré e daqui do espaço eu vi a Terra. Eu entendi, me deu uma paz, porque eu entendi que nós não sabemos nada de nada. E então esse corredor é como se fosse
fora da terra. É um corredor que fica suspenso entre a terra e o céu. E aí que eu tentava voltar, eu não conseguia por causa que eu estava muito longe da terra já. E ó, que eu só passei mal, hein? Eu não cheguei a morrer. Mas eu já estava lá longe. E aí eu tentei uma, tentei duas, eu acho que na terceira vez eu consegui voltar. E eu não tinha sentido nenhum a não ser a audição. Por isso que dizem quando a gente morre, o último sentido que a gente perde é a audição. Então, mesmo a pessoa que está ali, talvez já até falecida, ela talvez ainda está escutando alguma coisa, está com um pouquinho, né, se desligando ainda do corpo, ainda está escutando. E daí tinha a nuvem, que é o espírito, que é mais, não sei se é mais longe, eu ouvi falar que é o quinto céu, mas esse é o grande diferencial, então. Quem vai para o inferno não tem espírito. Então não é a alma, é o espírito. E aqui é que a gente forma o inferno. Aqui que a gente forma, não, tipo um ticket, né? Nós temos. Por exemplo, tem muita gente que fala em tribunal. Não tem tribunal. A partir do momento que você morre, você não precisa falar, provar nada. Provar o quê? Se tá tudo gravado. Não tem. Então, assim, a partir do momento que você morre, você já vai direto. Você já tem o seu ticket. Entendeu? Ou pra cima, ou pro inferno, pra baixo, enfim. E aí ninguém vai te escutar. Nem Deus, nem o diabo. É direto, é a entrada direta. Entendeu? E então é aqui que a gente tem que cuidar. Depois não dá pra cuidar. Entendeu? Aqui é o que eu entendi que são formados os infernos. E no céu tem várias casas e no inferno também tem várias casas. Ai, tchau, Deus abençoe vocês.